A ideia das aulas desse módulo, na verdade, nesse módulo, então, é uma revisão do assunto que a gente viu anteriormente, tanto calorimetria quanto mudança de fase. Na verdade, calorimetria e mudança de fase, eles estão dentro do mesmo assunto, que é a calorimetria em si, né? Então, eu não sei se vocês já olharam lá, eu coloquei 2 textos, um sobre calorimetria, sobre a parte de aumentar, gerar calor, fornecer calor e provocar só mudança na temperatura, e um outro arquivo sobre mudança de fase. Então, eu coloquei aquilo lá para vocês lerem, para se interarem um pouco mais sobre o assunto, fora as aulas que já estão lá gravadas, e eu lancei um outro questionário lá. Então, a ideia dessa aula é que a gente tire dúvidas daquele último questionário sobre mudança de fase, corrija aquela lista, e aí vê as dúvidas que vocês têm, ok? Alguém tem alguma coisa para perguntar, para me dizer? Vou ficar aqui falando sozinha. Por enquanto tá tranquila, professora. Então, beleza. Esse questionário que eu lancei agora nesse módulo, ele vai ter um peso maior que os outros questionários. Eu ainda não lancei os pesos lá, se vocês olharem, mas aí esse dessa rodada, desse ciclo, ele vai ter um peso maior, tá? Então, vamos começar corrigindo aquele trabalho de mudança de fase, pode ser? Deixa eu compartilhar aqui. Estão enxergando? Sim. Então tá. Sabendo que o calor latente de fusão do chumbo é 6 calorias por grama, determine a quantidade de calor necessária para fundir a 327 graus Celsius 200 gramas dessa substância. Então, ele quer saber quanto de calor eu preciso para fundir totalmente 200 gramas de chumbo, ok? Então, como é que a gente faz esse cálculo? Deixa eu apresentar aqui. Então, vai estar fora de ordem, né? Então, ele dá... Estão enxergando aí, beleza? Sim. Tá. Então, ele te dá o calor latente de fusão desse chumbo, que é 6 calorias por grama, e ele quer saber a quantidade de calor, o quê? Para fundir uma massa de 200 gramas. Quando eu falo em mudança de fase, então, fusão é uma mudança de fase. Eu tenho que usar a quantidade de calor ml. Então, a quantidade para fundir essas 200 gramas vai ser a massa de chumbo vezes o calor latente dele. A massa é 200, o calor latente é 6, então ele vai precisar de 1.200 calorias. Aquela informação da temperatura de fusão não é necessário usar no cálculo, ok? Você só precisa, aquela informação tá lá só para você saber qual é a quantidade, qual é a temperatura de fusão do chumbo, em que temperatura que ele vai fundir. Ok? Entendida a questão 1? Alguma dúvida? Tranquilo?
Vocês estão com o trabalho aí? Era bom que vocês dessem uma olhada se não tem algum erro na correção, alguma coisa, né? Porque às vezes pode passar alguma coisa. E aí, se tiver algum problema, me falem que a gente corrige, ok? Eu não sei se vocês viram, eu tinha pedido para colocar o cálculo, né? E aí, onde não tinha o cálculo, eu não considerei a questão. Se vocês quiserem ainda me mandar, pode me mandar o cálculo, que aí eu considero, ok? Entendido? Oh, droga. Questão 2, então. Sabendo que o calor específico e o calor latente de fusão do gelo são iguais a 0,5 caloria por grama grau Celsius e 80 caloria por grama, respectivamente, determine. Espera aí que tem um guri comendo borracha aqui. Ó. Determine a quantidade de calor necessária para que 10 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius resultem em água a 20 graus Celsius. Então, essa é uma questão bem importante, tá? O que, que a gente tem que fazer? Você tem que analisar o que, que vai acontecer com essa substância em todo o processo, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Estão enxergando bem aqui? Primeiro você tem gelo a menos 10 graus Celsius, ok? O gelo a menos 10 graus, ele não vai derreter, certo? A que temperatura ele vai derreter? 0 graus. Então, eu tenho que aumentar essa temperatura do gelo até 0 graus. Para isso, eu vou ter uma quantidade de calor Q1, ok? Quando chegar a 0 graus, aí esse gelo vai sofrer fusão. Então, ele vai virar água a 0 graus também. Aqui você vai ter uma outra quantidade de calor, Q2. Nessa 1 aqui é uma quantidade de calor sensível, só variou a temperatura sem mudar de fase. Nessa 2 vai ser uma quantidade de calor latente, ele está mudando de fase, sem mudar a temperatura, ok? E aí depois que esse gelo virou água, ele vai aumentar a temperatura até 20 graus. Então, aqui você vai ter uma outra quantidade de calor, Q3, que é uma quantidade de calor sensível também. Entenderam o processo? Entenderam o que eu tenho que analisar? Sim, beleza? Tranquilo? Ok? Então, tá. O que vai ser a quantidade de calor Q1? É uma quantidade de calor sensível. Então, vai ser massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Se é o gelo, você vai considerar o calor específico do gelo, ok? A massa é 10 gramas, o calor específico do gelo é 0,5, a temperatura final. Você vai aquecer esse gelo de menos 10 até 0. Então, a temperatura final é 0. Menos a inicial, que é menos 10. Coloca entre parênteses aqui para fazer o joguinho de sinal daí sem problema, ok? Então, 10 vezes 0, 5, 5. 5 vezes menos com menos mais 10 vezes 5 vezes mais 10. Então, vai dar 50 calorias. Então, nesse primeiro processo aqui de aumentar a temperatura de menos 10 até 0, eu preciso de 50 calorias, ok? Entendido isso? Beleza. No segundo processo, que é mudança de fase, eu vou ter uma quantidade de calor latente. Então, vai ser a massa vezes o calor latente do gelo. A massa é 10, o calor latente é 80, então a quantidade de calor 2 vai ser de 800 calorias. E a quantidade 3 vai ser uma quantidade de calor sensível de novo. Então, vai ser a massa vezes o calor sensível agora da água. Acho que faltou essa informação no problema, né? Mas o calor sensível da água é 1 caloria por grama grau Celsius.
E a variação de temperatura. Então, a massa é 10, o calor específico é 1, a variação de temperatura vai ser a temperatura final, que é 20, menos a inicial, que é 0. Então, é 20. Então, nessa quantidade 3 aqui, nesse processo 3, ele vai precisar de 200 calorias. Então, a quantidade de calor total que ele precisa para fazer todo esse processo vai ser isso, mais isso, mais isso. Então, 50. Eita, tá errado minha conta ali? Como assim? 50 mais 800 mais 200 vai dar 1050, certo? Ignorem isso daqui, não sei o que eu fiz aqui. Devia estar com outros valores. E aí, o final vai dar 1050, certo? Entendida a questão? Alguma dúvida? Tranquilo? Falem comigo. Vocês são quietos assim em sala também? Um pouco. Fale, Matheus, queria perguntar alguma coisa? Não, só que tá bem, tá. Deu para entender. Ah, beleza, então. Então, vamos adelante. Minha perna. Questão 3. Essa questão 3 é uma questão sobre o gráfico de aquecimento e resfriamento, né? Então, esses gráficos de aquecimento e resfriamento é um gráfico da quantidade de calor pela temperatura, ou pode ser também da temperatura pela quantidade de calor, tá? Tem as duas formas, tanto pode estar aqui o calor quanto a temperatura, e aqui tanto o calor quanto a temperatura. Ele vai me dizer o quanto de calor está acontecendo para que varie a temperatura, ou quanto de calor em função da temperatura tá sendo necessário para acontecer esses processos. Então, vamos lá. O gráfico representa a quantidade de calor que é absorvida por um corpo de 20 gramas, inicialmente sólido. Então, isso é uma informação importante. Ele está inicialmente no estado sólido, em função da temperatura, em uma transformação por ele sofrida. Determine a capacidade térmica do corpo na fase sólida. Então, a primeira coisa, eu preciso identificar nesse gráfico onde que está a fase sólida. Então, tá, vamos lá de novo. Quando aumenta a temperatura, não muda de fase. Então, nessa região aqui, onde está aumentando a temperatura, ele está na mesma fase inicial. Então, nessa região aqui, ele está na fase sólida. Quando não varia a temperatura, ele está mudando de fase. Então, nessa região aqui, ó, onde a temperatura permanece constante, ele está sofrendo fusão. E aí, depois, quando volta a aumentar a temperatura, daí ele está na fase líquida, ok? Então, essa região aqui é sólido, aqui ele sofre a fusão e aqui é líquido, beleza? Então, se ele quer a capacidade térmica na fase sólida, você vai analisar essas condições aqui, essa região aqui, ok? Então, vamos lá. Deixa eu achar. Carambolas. Aqui. Não tem como eu compartilhar as duas ao mesmo tempo para, né, não ficar indo e vindo, indo e vindo. Tá, então na letra A, ele quer a capacidade térmica na fase sólida. Então você vai considerar quanto de calor tem naquela fase, qual é a variação de temperatura naquela fase. Capacidade térmica, a definição é a quantidade de calor pela variação de temperatura. Então, a quantidade de calor lá naquela fase sólida era 200 calorias. E a variação de temperatura sofrida, 20
graus Celsius, ok? Então, 200 por 20 dá 10 calorias por grau Celsius, ok? Entendido o item A? O item B, Entendi. ele pede a temperatura de fusão. A temperatura de fusão, você vai analisar onde que a temperatura está constante. Então, olhem aqui no gráfico. Temperatura de fusão é onde a tua temperatura for constante. Então, aqui nesse gráfico, a temperatura que está constante, onde está constante, é 20 graus Celsius. Então, essa é a tua temperatura de fusão, ok? Letra C, a quantidade de calor absorvida pelo corpo durante a fusão. Então, você olha aqui, nesse processo aqui, ele está sofrendo fusão. Quanto que ele absorve de calor? No início, ele tinha 200 calorias e no final, ele tinha 400 calorias. Então, nesse processo de fusão, ele absorveu 200 calorias, certo? Item D, o calor latente de fusão. O calor latente de fusão. Então, se eu estou falando de fusão, eu vou usar essas informações aqui da fusão, certo? Então, baixa isso daí, filha. Então, o calor latente de fusão é o Lzinho. Eu vou usar a equação da quantidade de calor latente, Q igual a M vezes L. A quantidade de calor durante a fusão que ele sofre é 200 calorias. A massa é 20 gramas e eu quero descobrir quanto que é o L. Então, esse 20 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividido. 200 por 20, 10. Então, o calor latente de fusão dessa substância é 10 calorias por gramas, ok? E o que ele pede no item E? Alguém tem aí para eu não precisar voltar lá? É a capacidade térmica na fase líquida, isso? Então, se é na fase líquida, você vai olhar naquele outro extremo do gráfico lá. Na fase líquida, você vai olhar essa região aqui. Então, ele quer saber capacidade térmica, quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então, quanto que é a quantidade de calor nessa região aqui? Você não vai usar 500, você vai usar o quanto que está nessa fase aqui, que é 100, ok? Então, nessa região, a quantidade de calor é 100 calorias, dividido pela variação de temperatura nessa região aqui. De 20 para 40 foi 20. Então, 100 por 20 dá 5 calorias por grau Celsius, ok? Entendida a questão? Tudo certo? Tudo tranquilo, então? Vamos à questão 4. Sim? Tá muito rápido? Tá tranquilo? Estão entendendo? Então tá, se ninguém fala. Questão 4. Ao lado temos o diagrama de fase de uma substância simples. Letra A. Aqui, estados físicos correspondem os pontos A, B e C. Então, sempre que a gente tiver um diagrama de fase, o que é um diagrama de fase? É um gráfico da pressão pela temperatura que mostra as curvas de fusão, sublimação e solidificação, né? Então, nessa região aqui, sempre nessa primeira região aqui é sólido, nessa região de cima é líquido e nessa região de baixo é gasoso, ok? Então, no ponto A é sólido, no ponto B é líquido e no ponto C, vapor, ok? Beleza. Letra B. Qual é a mudança de fase que ocorre quando a substância passa do estado A para o estado B? Então, quando ela sai daqui para cá, aqui é sólido e aqui é líquido. Qual é o tipo de fusão entre sólido e líquido? Fusão, ok?
Então, a transição que acontece entre A e B é fusão, ok? Letra C. A partir de que ponto a temperatura não pode mais se condensar? Esse item ficou mal elaborado, né? Acho que ficou faltando alguma coisa, mas a ideia é, a partir de que temperatura a substância não consegue mais se condensar. Então, a substância não vai mais se condensar quando ela passa do ponto crítico. Lembra que a gente tem uma diferença entre gás e vapor. O vapor, se eu diminuo a temperatura, comprimo a substância sem variar a temperatura, eu consigo voltar para a fase líquida. O gás, não. O gás, eu não consigo mais fazer ele voltar para a fase líquida. Isso vai acontecer quando ele passa desse ponto crítico aqui. Então, acima desse ponto crítico, a gente não consegue mais fazer a substância se liquefazer, ok? Então, a temperatura em que ele não pode mais voltar a condensar é 31 graus, certo? Letra D. Para pressões abaixo de 5,2 atm. Então, aqui está 5,2 atm. A substância só pode ser encontrada em quais estados? Então, aqui, abaixo de 5,2 atm. Ela só pode estar na fase sólida e na fase de vapor, ok? Então, sólido e vapor. Essa é a resposta. E qual a pressão e a temperatura em que a substância pode ser encontrada nas 3 fases? Então, existe um ponto para toda substância em que vai coexistir as 3 fases, sólida, líquida e gasosa, ao mesmo tempo. Esse ponto é chamado de ponto triplo. Então, para essa substância, aqui está o ponto triplo. É uma região de coexistência das 3 fases. Então, aqui a temperatura é menos 57 graus Celsius e a pressão 5,2 atm, certo? E, supondo que a substância se encontre em equilíbrio nos 3 estados físicos, o que precisaria ser feito para que ela passasse totalmente para o estado líquido? Então, supondo que você esteja aqui. Supondo que você esteja aqui no ponto triplo. Eu quero ir para a fase líquida. Eu quero ir para a fase líquida. O que eu preciso fazer? Se eu só aumentar a pressão, eu vou conseguir passar para a fase líquida? Só aumentar a pressão. Não, desculpa. Só aumentar a temperatura. Eu vou conseguir passar para a fase líquida? Não. Se eu só aumentar a pressão, eu vou conseguir passar para a fase líquida? Não. Então, eu tenho que aumentar os dois, pressão e temperatura. Aí, eu consigo entrar na fase líquida, ok? Entendido como analisar esses diagramas de fase? Tem alguma dúvida? Entendida a definição das 3 fases? Tudo certo? Tudo tranquilo? Sim? Sim. Beleza. Então tá. Questão 5. A questão 5 é bem legal. E aí, eu acho que eu acabei considerando todas as questões, mesmo não fazendo muito sentido, né? Porque eu pensei, tá, pode ser, vamos ver. Então, vamos lá. O que acontece com a temperatura do café em uma xícara quando assopramos a superfície do líquido? Justifique. Tá, o que vai acontecer é esfriar o café, né? A gente assopra o café para isso, para esfriar. Mas o que acontece? Vamos lá, pensem comigo. As partículas que estão na camada superficial são as que têm mais energia, certo? Então, quando você assopra, essas partículas que têm mais energia, elas estão ali se chocando com os vizinhos. Então, daqui a pouco, elas vão querer fugir para a fase gasosa. Elas vão começar a escapar do líquido. Isso é a passagem para o estado gasoso. Quando você assopra, você ajuda essas partículas que estão quase escapando a escapar. E aí é isso que você faz. Quando você assopra o café, você ajuda as partículas de maior energia a escapar, a passar para a fase gasosa. Por isso que esfria o café. Ok? Entendido essa questão? Opa.
Espera aí que travou o meu computador. Agora voltou. Então, tá. Quem disse que esfria o café, só dizer que esfriasse o café eu já ia considerar meio ponto, né? Porque basicamente é o que acontece. E aí eu acho que da turma de vocês, que se eu não me engano foi a primeira que eu comecei a corrigir, eu considerei praticamente tudo, tá? Questão 6. O ponto de fusão do ferro é igual a 1530 graus Celsius. Então, o que isso significa? O ferro só vai virar líquido a 1530 graus, ok? Até 1530 graus ele é sólido. E o ponto de ebulição é 2450 graus Celsius. Então, entre 1530 e 2450 graus Celsius, ele é líquido. Acima de 2450, ele é vapor, ok? Baseado nisso, qual será o estado físico do ferro nas seguintes temperaturas? 25 graus Celsius. 25 graus Celsius está abaixo de 1530, então é sólido. 130 abaixo de 1530, sólido. Esse item C aqui, na verdade, foi um erro de digitação, né? Era para ser 3.145. Mas aí eu considerei, quem considerou 3, se for 3, é sólido, se for 3.000 é vapor, é gasoso, ok? Eu considerei os dois, se vocês colocaram sólido ou gasoso, tá certo isso daqui, tá? 2.235 graus Celsius, está abaixo de 2.450 e acima de 1.530, então é líquido. E 3.002 está acima de 2.450, então é vapor. Ok? Entendido como fazer essas análises? Se está abaixo da temperatura de fusão, é sólido. Se está entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, é líquido. Acima da temperatura de ebulição é vapor. Certo? Muito bem. 7. Para combater traças e baratas, era comum colocar algumas bolinhas de naftalina no guarda-roupa. Com o passar do tempo, essas bolinhas diminuíam de tamanho. Esse fenômeno é uma mudança de estado físico chamada de... Então, aquelas bolinhas que a avó coloca no guarda-roupa lá, cheirosa, aquela loucura, né? Vocês já devem ter visto. Com o passar do tempo, elas começam a diminuir de tamanho, né? Por que isso acontece? Isso acontece porque essas substâncias, elas sofrem um processo de sublimação, tá? Então, sublimação é a passagem direta da fase sólida para a fase de vapor, ok? Então, sublimação que sofre a naftalina. Tem a naftalina, tem o gelo seco, tem o iodo, tem a ureia, ok? Tudo isso sofre sublimação à nossa pressão ambiente. Item 8, questão 8. Considere a tabela de pontos de fusão e de ebulição das substâncias a seguir. A 1 atm de pressão. A 50 graus Celsius encontram-se no estado líquido. Então, quais dessas substâncias encontram-se no estado líquido? Então, o cloro. Abaixo de menos 101 graus, ele está sólido. Entre 101 e menos 34, ele é líquido. E acima de menos 34, ele é vapor. A 50 graus, então, o cloro vai estar em que estado? Me responda. Não é tu. Ele vai estar na fase... Gasosa? Oi? Gasosa? Isso, vapor? Isso, muito bem, gasosa. O flúor. Mesma coisa. Gasoso também. O bromo? Isso aí vai estar líquida mesmo. Líquido. E o mercúrio? Líquido. Líquido. E o iodo? Sólido.
Ah. sólido. Ok? Todo mundo consegue fazer essa análise? Muito bem. Então, a resposta certa é o bromo e o mercúrio, que vão estar líquido a 50 graus. Ok? Muito bem. Questão 9. Meu Deus. Os estados físicos da matéria caracterizam-se pelo grau de organização de suas moléculas. Com base nesse conhecimento, complete as frases seguintes, utilizando uma das palavras entre parênteses, de modo a obter afirmações verdadeiras. Isso daqui bem primeira série, né? A agitação das moléculas é maior ou menor nos líquidos do que nos gases. Eu sei que é uma questão, assim, bem básica de responder, preenchendo, mas eu achei que era uma boa questão, assim, para a gente realmente entender o conceito de sólido, líquido e gasoso, ok? Então, a agitação das moléculas, ela vai ser maior no líquido ou nos gases? Como é que é a caracterização, como é que é as características das partículas em cada uma das fases? No estado gasoso, as partículas estão totalmente livres, totalmente com um grau de liberdade muito grande, elas se movimentam individualmente, cada uma para um lado, cada uma tem a sua vida, ninguém está nem aí para ninguém, ok? Então, a liberdade é muito maior nos gases do que nos líquidos e do que nos sólidos, certo? Então, a agitação das moléculas é menor nos líquidos do que nos gases, certo? Muito bem. Num gás, as moléculas movem-se com grande ou pequena liberdade. Aquilo que eu falei, no gás é a maior liberdade que tem. É cada um por si e Deus por todos. Então, cada uma vai para onde quer, ninguém está nem aí com o seu vizinho. Então, num gás, as moléculas se movimentam com grande liberdade, certo? Nos líquidos, a liberdade de movimento é maior ou menor do que nos gases. Se nos gases é maior, no líquido é menor, ok? Nos sólidos, a organização atômica é grande, tá? Então, no sólido, a organização, desculpa, a organização atômica, a organização molecular, ela é muito grande. O sólido, ele não tem, no gás, ele está na liberdade total. No sólido, ele está prisioneiro. Tá? Então, no sólido não tem nenhuma liberdade. A única liberdade é oscilar em torno da posição de equilíbrio quando aumenta a temperatura, tá? Mas se esse vizinho aqui se mexer, o outro vizinho vai se mexer e assim por diante. Então, a organização é grande, ok? Muito bem. Questão 10. Uma mistura de gelo e água em estado líquido com massa total de 100 gramas. Encontra-se a temperatura de 0 graus. Um certo tempo após receber 16.000 joules de calor, a mistura acha-se completamente transformada em água líquida a 20 graus Celsius. Qual era aproximadamente a massa de gelo contida na mistura inicial? Aí ele dá o calor de fusão do gelo e o calor específico da água. Notem que a quantidade de calor é dada em joule, então o calor específico e o calor de fusão também tem que ter joule, tá? Senão teria que transformar alguma coisa, certo? Beleza. Como é que a gente analisa essa questão, então? Deixa-me ver, cadê? Opa. Tá, então a gente tem que analisar o que vai acontecer nessa situação. No início, você tem gelo e água a 0 graus. Então, essa quantidade de gelo vai ter que derreter. Ele vai ter que virar água. Então, ele vai sofrer uma quantidade de calor Q1, que é latente, que vai ser a transformação do gelo a 0 graus para água a 0 graus. E depois, toda essa água, que aí são 100 gramas, vai aumentar a temperatura até 20 graus, ok? Muito bem, a quantidade de calor total é o que o sistema recebe para que isso aconteça, que é 16.000 joules, certo? Então, o que vai ser essa quantidade de calor Q1?
é a massa de gelo vezes o calor latente de fusão. Por que aqui eu vou considerar só a massa do gelo e não as 100 gramas? Porque só quem vai sofrer fusão vai ser essa massa de gelo, ok? Então, vai ser a massa de gelo vezes o calor latente de fusão. E a quantidade de calor, Q2, vai ser a massa total vezes o calor específico da água, porque aí agora tudo já está na fase líquida, vezes a variação de temperatura, certo? Isso tudo tem que ser igual a 16.000. Então, vamos lá. Massa do gelo é o que eu quero descobrir, o calor latente é 334,4, mais massa da água. A massa da água agora é 100 gramas, porque tudo virou água. O calor específico da água é esse 4,18. A variação de temperatura é a temperatura final, que é 20, menos a inicial, que é 0. E isso tudo igual a 16.000, ok? Entenderam como fazer a montagem? Isso é o ponto mais importante. O resto é matemática. Então, se vocês fizerem até aqui certo e depois se atrapalharem nas continhas lá, eu vou descontar bem menos. Agora, para, guri. Agora, se vocês só chegar com isso daqui, eu não vou considerar, ok? Então, sempre que, ó, nesse formulário, nesse questionário, eu não coloquei, né? Mas sempre mostrem as contas, tá? E quais as contas que eu quero? Principalmente essa inicial aqui, ó, tá? Como que vocês montaram o cálculo. É isso que eu quero que vocês me mostrem, tá? Como fazer 3 vezes 4 não é esse tipo de cálculo que eu quero. Eu quero como que vocês montaram a equação, como que vocês entenderam o problema, ok? Por que eu peço isso? Eu peço isso para eu saber se realmente vocês entenderam, tá? Porque se vocês montam aqui tudo direitinho e só erram um sinal, eu sei que vocês entenderam, foi só um descuido, ok? E aí eu vou considerar, tá? Muito bem, então, seguindo aqui, agora o resto é só matemática. Então, isso daqui, mg vezes 334, continua aqui, isso vezes isso, dá isso daqui, igual a 16.000. Isso é número. Esse número que está positivo passa para o outro lado negativo. Então, fica 16.000 menos isso daqui, que vai dar isso daqui. Esse cara que está multiplicando vai passar dividindo. Então, dividindo isso daqui, você encontra que a massa de gelo que tinha inicialmente é de 22,8 gramas, ok? Outra coisa, não esqueçam as unidades. Se não tiver unidade, eu vou descontar também, tá? Eu sou marvada. Tá? Se não tiver cálculo, eu não considero. Se a unidade tiver... Se não tiver unidade, eu desconto também, tá? Eu vou descontar 1/10, 2/10, dependendo do que é, mas daí eu desconto também. Beleza? Como vocês não me conhecem, né? Daí, agora eu tenho que mostrar quem eu sou. Ok? Entendido a questão, entendido o assunto. Tá. Ai, Jesus. Alguém quer ser minha babá, por favor? Tem alguém na sala ou eu tô falando sozinha? Tem, professora, tem. Ou. Tá, entendido então essa lista, esse trabalho. Tem alguma dúvida? Vocês já chegaram a olhar o novo questionário? Ainda não olhei. Tá. Esse novo questionário lá, ele tem questões tanto da parte que eu chamei de calorimetria lá, que é a parte que só tem a variação na temperatura sem mudança de fase, e essa de mudança de fase. Tá? Na verdade, as duas áreas são complementares, né? Então, a gente vai fazer um estudo só, um trabalho só sobre aquilo lá, uma avaliação só sobre isso aí. E aí, a partir da aula que vem, a gente começa a falar sobre termodinâmica. Ok? Ok. Ok. Alguma dúvida? O que estão achando das aulas? Estão conseguindo acompanhar?
acho que precisaria de mais exercícios, de mais listas, assim, sem valer nota, só para vocês treinarem, só para estudarem? O que vocês acham? Vocês têm o livro? Não? Não? Na verdade, aquele livro ali também é bem ruim, né? Eu não usava aquele livro lá também, porque ele é bem pobre, assim, de questões. Mas se vocês acharem que é interessante, eu levanto mais exercícios para vocês. Ou então a gente segue do jeito que tá. O que vocês acham? Nada a declarar? Aquela lista de calorimetria, eu já tinha corrigido ela, né? A primeira que foi lá. Acho que eu corrigi antes da reavaliação, né? Sim, Débora, só para estudar, né? Uma lista para estudo, assim. E vocês dão conta, será, de fazer? Porque tem mais as que tem que entregar, mais as de estudo. Tá. Então eu vou arrumar uma lista sempre para estudo. É verdade. Porque assim, em módulo acaba sendo tudo muito corrido, né? Eu acho, pelo menos. Por isso que nesse módulo aqui eu não quis dar já assunto novo. Eu fiquei, na verdade, como a gente não tem um contato direto, assim, eu não consigo ver se vocês entenderam ou se não entenderam, e isso me deixa bem angustiada. E aí eu preferi deixar esse módulo para ser uma revisão, para fechar bem esse assunto, porque eu acho bem importante esse assunto, e para a gente seguir, né, a gente precisa ter essa base, né? Então tá, nesse módulo, então, a gente vai ter só essa aula, que é a revisão do assunto anterior, e aí um novo questionário com todas aquelas questões, como eu falei lá. Se tiverem dúvidas, me mandem e-mail, a gente marca um horário para tirar as dúvidas, se for o caso, ou se for rápido por e-mail mesmo. E aí, no próximo, a gente entra em termodinâmica, ok? Se não tiver, então, nenhuma dúvida a mais, a gente encerra por aqui. Para, guri. Que tem um guri aqui comendo borracha, comendo fone de ouvido. Gente do céu. Então tá, um abraço, até a próxima. Se tiverem dúvidas, entrem em contato aí. Eu tento responder os e-mails o mais breve possível. Bom dia. Tchau.